Pelos últimos 2 meses eu tenho relatado para vocês o que tem acontecido em Israel desde o dia 7/10. Quando eu levantei a minha câmera naquele sábado negro, eu comecei a tentar expressar o meu sentimento com a tragédia que a gente estava vendo desenrolar diante dos nossos olhos. Eu sinceramente não imaginava que qualquer outro vídeo, ou informação, ou opinião, ou conteúdo, que qualquer coisa que viesse depois do dia 7 seria mais difícil. Mas eu estava errado. Esse é o vídeo mais difícil que eu já tive que gravar até agora. Eu trouxe vocês hoje na Praça dos Sequestrados aqui em Tel Aviv. Essa praça, que fica na frente do Museu de Arte de Tel Aviv, se tornou o principal símbolo em Israel da luta das famílias dos sequestrados pela sua liberação. Essa aqui é uma mesa que eles colocaram com um assento, um lugar para cada um dos sequestrados. Olha o tamanho da mesa, assim, a gente tem uma proporção boa de quanta gente precisa voltar para casa. Aqui atrás de mim são uns standzinhos onde você pode fazer doações para as famílias dos sequestrados e receber informação sobre todas as operações, tudo que eles têm feito para libertar essas pessoas. As famílias estão dormindo aqui, eles dormem nessa tenda que está aqui atrás de mim, tem umas barraquinhas armadas ali dentro. E eles dormem aí e passam o tempo inteiro dando entrevistas, falando com os veículos de comunicação, fazendo o que eles podem, entrando em Zoom, falando com o presidente, tudo que é país e tudo mais. Viajam para esses países, tentando mobilizar pessoas que auxiliem na luta, na batalha pela liberação dos reféns. Como resultado da pressão que a operação militar israelense gerou em Gaza, o Hamas aceitou uma negociação. E durante uma semana de pausa humanitária, o coração de Israel voltou a bater um pouquinho, enquanto vários dos sequestrados, especificamente as crianças e as suas mães, foram liberados. A alegria foi momentânea, porque depois de uma semana liberando mais ou menos 10 reféns todos os dias, o Hamas quebrou o acordo e a guerra voltou à sua intensidade total. Esse aqui atrás, Kfir Bibas, ainda está no cativeiro do Hamas. Pelos últimos 20 dias, a gente está com o coração na boca, recebendo notícias de mais e mais corpos de reféns sendo encontrados ao longo do caminho pelas tropas israelenses, assassinados em cativeiro pelo Hamas. Até sexta-feira, dia 16 de setembro de 2023, haviam 130 reféns vivos nas mãos do Hamas. E na sexta-feira, uma tragédia colossal abalou ainda mais a alma do povo de Israel. 3 reféns conseguiram fugir dos túneis do Hamas, mas foram mortos por engano pelos soldados israelenses. E eu me comprometi moralmente com vocês, a minha audiência, de falar a verdade. Esse vídeo é a minha tentativa de fazer sentido dessa tragédia de maneira clara. Então, eu quero começar com a história de heroísmo desses reféns. Yotam Chaim, Alon Shimriz e Samer Taleka passaram 70 dias insuportáveis nas mãos do Hamas. Com o pouco que a gente sabe sobre a condição dos reféns, nós tivemos algumas indicações de que eles estavam entre os mais maltratados de todos. Durante 52 dias, eles estiveram juntos com um cidadão tailandês que foi liberado faz umas semanas por conta de um acordo entre a Tailândia e o Irã. Esse tailandês informou as famílias dos outros 3 que eles estavam em uma condição tenebrosa. Eles eram jovens, de idade militar, homens, e foram espancados constantemente. Ganhavam meia pita por dia para comer e uma garrafinha de 500 ml de água para cada 3 dias. A violência física, moral e inclusive sexual era constante.
Alon Shimriz, que havia sido parte de uma unidade de elite no exército israelense, não é menos do que um herói. Ao que tudo indica, ele conseguiu se sobrepor aos terroristas que tinham o encargo de guardá-lo e conseguiu mobilizar os seus outros 2 amigos de cativeiro para fugirem dos túneis do Hamas sem sofrer nenhum dano. Gente, isso é quase impossível. Os túneis, além de serem extremamente armados, são cheios de armadilhas, de explosivos. O passado militar de Alon, que tinha servido em uma unidade que já havia combatido nesses túneis antes, foi o que deu para eles o know-how para saber como fugir. Chegando à superfície, eles encontraram uma zona de guerra, como se pode imaginar. Tiros constantes de todos os lados, sem que a gente saiba de onde os tiros estão vindo. Shadjaia, que é o lugar onde eles estavam, é onde a parte mais feroz dessa guerra está acontecendo agora. O lugar está apinhado de terroristas do Hamas e também de forças israelenses. Só que todo mundo está escondido e os 3 presos ali no meio do fogo cruzado. Eles passaram 2 dias fugidos do Hamas, tentando encontrar uma maneira de chamar a atenção das forças israelenses sem serem descobertos pelo Hamas. Eles encontraram um tempero nas ruínas de uma casa, misturaram com um pouquinho de água para fazer uma tinta e pintaram na parede da casa as palavras em hebraico: socorro, 3 sequestrados aqui. Depois de 2 dias sem sucesso, eles decidiram tirar a camisa para mostrar que não estavam com explosivos no corpo e enjambraram ali uma bandeira branca e saíram em posição de rendição para a rua. Um dos soldados viu e gritou terrorista quando avistou os reféns. E aí a força abriu fogo contra eles e depois de neutralizar o que eles consideravam que era uma ameaça, os soldados saíram para inspecionar a área e daí que eles encontraram os pedidos de ajuda na parede e compreenderam que o inimaginável havia acontecido. Agora, não tem jeito fácil de contar essa história. Eu acho que a gente tem que ser muito ingênuo para imaginar que mesmo com todas as precauções e o cuidado que tem o exército de Israel, que erros sejam impossíveis. Esses soldados, no final das contas, são gente, são jovens, que estão há 70 dias no meio de um inferno de matar ou morrer 24 horas por dia, que têm medo e que são passíveis de agir impulsivamente por causa desse medo. A concepção do exército era que os reféns estavam tão bem guardados que não havia possibilidade de eles conseguirem fugir por conta própria. Ninguém esperava que houvesse um herói como Alon Shimriz que conseguiria se libertar da pior situação possível. E o que o Alon e os outros reféns não sabiam é que nos últimos dias o Hamas havia adotado uma nova prática para atacar as forças israelenses. Gravações de bebês chorando, mulheres pedindo ajuda em hebraico, bonecos espalhados, parecido pessoas feridas entre os escombros, e tudo isso com explosivos, com uma armadilha. Nos últimos dias Israel havia sofrido perdas dolorosas de muitos soldados por causa dessa tática. Então todos estavam com os nervos à flor da pele. Ninguém de nós consegue afirmar que teria a presença de espírito e a calma de esperar mais meio segundo antes de gritar terrorista e acionar o gatilho. Mas meio segundo era tudo que esses 3 precisavam. E eu sei que tem muita gente que está repetindo essa história, que não está contando a história toda, que estão usando esse erro fatal para comprovar que o exército de Israel é genocida e que ataca civis. Mas ainda assim, há algumas coisas positivas aqui no meio disso tudo que precisam ser esclarecidas. Em menos de meia hora do incidente, o porta-voz do exército israelense convocou uma coletiva de imprensa e informou para o público o que havia acontecido. Todos os comandantes e generais relevantes assumiram a responsabilidade imediatamente pela falha dos soldados em respeitar as normas do exército de não abrir fogo contra pessoas em posição de rendição. O chefe do Estado-Maior entrou em Gaza, convocou as tropas e reforçou a importância de manter as regras que minimizam as casualidades civis. E uma investigação foi aberta tanto pelo exército quanto por fontes externas ao exército para apurar o ocorrido e responsabilizar os envolvidos. Nem eu, e eu acho que ninguém dos maiores apoiadores de Israel afirma que o exército israelense é infalível.
Infelizmente, o dia 7 de outubro deixou isso bem claro para todo mundo. Mas se há algum conforto aqui nessa situação, é a certeza de que quando o exército erra, ele sabe assumir a responsabilidade e corrigir o erro. E Israel está entre a cruz e a espada, gente. Essa nova tragédia aumentou ainda mais a urgência por um novo acordo pela liberação dos reféns. O problema é que o Hamas só aceita falar da liberação com um acordo de cessar-fogo permanente, com garantia americana, ou seja, que Israel retire suas forças de Gaza imediatamente e se comprometa em não voltar a atacar o Hamas. E nesse momento a gente tem 130 mil pessoas deslocadas de suas casas em Israel que vivem nas cidades de fronteira com Gaza, que não vão voltar para viver em uma realidade de mísseis e medo de serem raptados de suas camas. Por outro lado, continuar com a investida por terra também já ficou bem claro, que coloca em risco absurdo essas 127 pessoas que estão lutando para viver nas garras do Hamas. O país se compadece das famílias e quer os reféns em casa, mas teme pela sua própria segurança e não aceita que o governo deixe o Hamas livre, leve e solto depois de toda essa barbaridade. Como eu já disse várias vezes, se eu tivesse a resposta, quem sabe eu seria o primeiro-ministro. Mas nesse momento, eu só tenho a pergunta. E para esses 3 heróis que conseguiram sobreviver 70 dias no inferno e morreram 1 segundo antes de serem livres, fica o meu respeito, o meu pesar e o meu compromisso de viver a liberdade e a vida que eu tenho nessa terra que a gente ama junto. Mesmo sem conhecê-los, eu sinto que é isso que eles esperariam de mim e de qualquer um ouvindo a sua história.